Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, onde vamos discutir hoje o Instituto da Defesa do Réu no novo Código de Processo Civil de 2015. Antes, entretanto, temos que agradecer a esse convite feito pela presidência da OAB Seccional Minas Gerais, através aí do professor e amigo Antônio Fabrício. Bom, quando falamos acerca da figura da defesa do réu, temos que ter em mente que o Código de Processo Civil de 2015 muda sensivelmente a disciplina acerca desse instituto. Nós temos que perceber que no Código de 73 nós estávamos acostumados a já termos o réu ingressando no procedimento através exatamente da formalização da sua resposta. No Código de 2015, através de uma tônica de incentivação da mediação e da conciliação, nós vamos perceber que o momento oportuno no qual o réu traz exatamente a sua resposta será após a infrutífera tentativa nas audiências de conciliação e ou de mediação. Dessa forma, podemos perceber que, como é disciplinado no artigo 335, vamos lá ver, o réu, então, ele tem alguns momentos, dependendo da situação daquele caso concreto, onde ele vai ofertar a sua resposta. Ainda que o 335 utilize a terminologia contestação, essa terminologia ela não é utilizada da forma mais própria. Na realidade, o Código quer se referir a todo o instituto da resposta do réu, com as suas múltiplas subdivisões e desdobramentos, como nós veremos ainda na sequência de nossa aula. Dessa forma, dado a infrutífera audiência de conciliação ou tentada a última sessão de mediação sem sucesso, o réu terá prazo de 15 dias, lembrando que no processo civil temos agora a figura da contagem dos prazos em dias úteis. O réu, então, terá 15 dias úteis para a apresentação da sua resposta. Caso seja uma situação em que a audiência de conciliação não vá acontecer, ou porque estamos diante de direitos que não admitem transação, não têm cunho patrimonial, ou porque estamos diante daquela figura da chamada dupla negativa, ou seja, o autor, em sua petição inicial, informa já ao juízo de que não tem o menor interesse, lhe falta o ânimos necessário para participar de uma conciliação, ou encontraremos, então, o réu também protocolizando ao prazo de 10 dias antes dessa audiência de conciliação agendada e para o qual ele foi citado, uma petição informando igualmente o juízo do seu desinteresse. Temos, então, duas situações. A primeira situação, o autor não quer conciliar. Na segunda situação, o réu igualmente não quer conciliar. É importante pensarmos que, para o novo Código, a conciliação é a regra. Sendo a conciliação a regra, havendo apenas a negativa ou do autor ou do réu, teremos aqui a realização da audiência de conciliação. É importante lembrar também que para a audiência de conciliação, no caso de litisconsórcio, todos os litisconsortes têm também que consensualmente entender pela impossibilidade ou pela dispensa da audiência de conciliação. Se tivermos, por exemplo, dois réus, um é favorável à audiência de conciliação ou permaneceu-se em silêncio e o outro réu manifestou expressamente o seu desejo em não conciliar, a audiência de conciliação vai ser realizada e aí o prazo para apresentação da resposta fica na situação do prazo primeiro. Como também, então, acabamos de colocar, o inciso 2º do 335 nos diz: ocorrendo, então, o desejo de cancelarmos a audiência, já tendo manifestado a parte autora esse mesmo entendimento, protocolizado o pedido de cancelamento dessa audiência pelo réu, marcaremos, então, o prazo de 15 dias para a apresentação da sua contestação. E, eventualmente, diante de direitos que não admitem a transação, é óbvio que a audiência de conciliação perde o seu sentido lógico. Por isso mesmo, vamos obedecer aqui o artigo 231, que traça sobre as regras gerais de citação. E o artigo 231 nos coloca, então, o seguinte: juntado o mandado de citação aos autos, não sendo caso de audiência de conciliação, será, então, aberto o prazo para que o réu apresente a sua resposta. Ou seja, diante da situação do 231, o réu não é citado para participar da conciliação. Ele já é citado para imediatamente ofertar a sua contestação. Bom, é importante, então,
que, como eu disse, né, nós tenhamos ciência de que o réu ele poderá apresentar algumas reações, aquilo que a legislação processual denomina, então, por resposta ao longo do nosso procedimento, ao longo da sua oportunização. O sistema processual atual traz para nós que o réu poderá, em algumas situações, cumular uma das 5 opções previstas exatamente nesse slide que vocês estão vendo. Primeiro, o réu pode optar por não apresentar contestação. Ao invés disso, ele atravessa uma petição aos autos, reconhecendo a procedência do pedido formulado pelo autor. Se estivermos diante dessa situação, será aplicada aqui o inciso 3º, a linha A do artigo 487 do CPC 2015. Ou seja, o juiz produzirá sentença com resolução do mérito, pondo então fim ao nosso procedimento. Diante da situação A, o que nós vamos vislumbrar é que o réu não tem aqui nenhum tipo de oposição à pretensão veiculada pelo autor. O réu não resiste e, em razão dessa sua resistência, é uma opção que ele tem, ele vai então concordar. Resultado, teremos então sentença de mérito de procedência do pedido do autor e, consequentemente, fim do processo, uma vez que não há mais lide, não há mais resistência. Segunda situação, o réu pode apresentar, antes da contestação, um requerimento de desmembramento, caso haja, nesse caso, um litisconsórcio multitudinário ativo, como previsto no artigo 113, parágrafo 2º do novo CPC. Bom, vamos lembrar aqui que a figura do litisconsórcio multitudinário ativo, como o próprio nome dele indica, eu tenho uma pluralidade de autores envolvidos na lide. Eu tenho uma verdadeira multidão de autores. Qual é o objetivo do réu quando ele faz esse desmembramento? Ele solicita ao juízo que opere aqui um fracionamento da lide em subprocedimentos, exatamente para facilitar a dinâmica processual. O réu percebe que seria extremamente complicado para ele lidar com um monte de questões, lidar com um monte de argumentos, fatos, provas, principalmente documentos, trazidos por toda essa multidão de autores ao processo, e solicita ao juiz, para que não haja prejuízo da sua defesa e do seu contraditório, o desmembramento em grupos menores. O Código não define quanto é o litisconsórcio multitudinário, se 100, se 1000, se 10, apenas diz, quando houver risco para a correta condução, quando houver risco em que atos processuais possam ser confundidos e atrapalhados, nós vamos então abrir para o réu à margem a possibilidade desse requerimento. Resultado, o réu, logo após a decisão que defere a fragmentação em procedimentos, será intimado para a apresentação da sua contestação, uma para cada procedimento do qual houve desmembramento. Bom, terceira opção básica é a contestação. A contestação, a gente vai ver, é a peça base de defesa da resposta do réu. O novo código, inclusive, ele favorece a contestação, concentrando na contestação as defesas do réu. Defesas essas que poderão ser, quer de um lado, defesas de natureza processual, de outro, defesas de natureza material. Então ele pode atacar tanto por meio técnico as normas processuais, ele pode usar do direito material a seu favor. E dentro da contestação, diferentemente do que havia a previsão do Código de 73, nós vamos estar diante da possibilidade de reconvenção. Ou seja, através do Instituto da Reconvenção, o réu pleiteia pretensão própria. Ou seja, a reconvenção é, como popularmente dito, quase todos os manuais, não uma peça de defesa, mas uma peça de ataque. Na reconvenção, o réu reconvinte é autor de pretensão própria. É interessante a gente perceber que no Código de 73, contestação e reconvenção eram peças separadas. A reconvenção ela vinha então instrumentalizada em apartado, mas ainda processada nos mesmos autos. Aqui a nossa realidade mudou.
Por razões de simplificação, de economia processual, a reconvenção agora é um capítulo da contestação. A reconvenção ela pode se dar interna à contestação. E isso traz aqui um mecanismo de simplificação para os atos processuais. É interessante também que há a possibilidade, inclusive com a previsão explícita do Código, do réu optar apenas por reconvir, deixando a contestação de lado. Sobre isso, merece alguns esclarecimentos que faremos lá para frente, onde vamos perceber como essa opção de resposta pode afetar ou não a contestação. Bom, sabemos também que o réu tem aqui a oportunidade, dentro do prazo da sua resposta, de apresentação das arguições de impedimento ou suspeição. A arguição de impedimento ou suspeição ataca exatamente a parcialidade, seja do magistrado, seja de membro do Ministério Público, seja de um auxiliar do juízo, como, por exemplo, um perito. A ideia aqui, na arguição de impedimento ou suspeição, é que eu estou dizendo que um sujeito essencial para o processo, MP, perito, magistrado, não tem imparcialidade para proceder nos atos do nosso procedimento. Resultado, ele precisa ser substituído por um outro profissional, guardada exatamente a qualidade da imparcialidade. É importante uma observação. O Código traz para nós uma redação um pouco quanto confusa acerca do prazo, do momento oportuno para a apresentação do impedimento ou da suspeição. Vamos lembrar que a arguição de impedimento ela, na realidade, não tem um prazo preclusivo exato na estrutura do processo de conhecimento, sendo possível, então, arguí-la a qualquer momento, até a formação da coisa julgada e, inclusive, após esta, com a propositura de ação rescisória. Ou seja, para o CPC de 2015, eu vou poder manejar uma ação rescisória se, após o trânsito em julgado, eu tenho condições comprobatórias da figura da figura do impedimento. Ou seja, caracterizado o impedimento, eu tenho aqui um vício processual de ordem gravíssima e, em razão a essa situação, não teremos prazo preclusivo. Por outro turno, se estivermos diante da arguição de suspeição, a nossa situação temporal muda drasticamente. A arguição de suspeição ela terá prazo. Qual é o seu prazo? 15 dias contados da ciência daquele que a propõe, autor ou réu, da existência de um fato que marque a suspeição. Estando, então, caracterizada a suspeição, tem preclusivamente a parte 15 dias para o seu ajuizamento. Perdi esse prazo, pronto, o vício está sanável. Não há mais como alegar posteriormente e tampouco após o fim do processo em ação rescisória a figura da suspeição. Bom, a última possibilidade que o réu tem então em sua atuação é não fazer nada. Bom, não fazer nada, vocês podem pensar, como assim? Isso não é resposta, isso é inércia, isso é nada. Não, exatamente. No direito processual, o nada tem significado. O réu que voluntariamente escolhe não apresentar nenhuma das modalidades de resposta anteriormente vistas, estará diante de uma opção chamada revelia. É óbvio que quando ele faz aqui a opção pela revelia, ele aceita se submeter-se aos seus efeitos. Veremos que um dos principais efeitos, mas não o único efeito da revelia, é que ele aceita e, consequentemente, teremos para o processo como, presumidamente, presunção relativa, não presunção absoluta, uma vez que ela pode ser temperada, veremos também ao longo ainda da nossa explicação essa situação, ela temperará os efeitos da presunção de veracidade sobre os fatos arguídos, então, pelo autor em sua petição inicial. Bom, falemos, então, da contestação do réu, uma vez que vamos encontrar na contestação a sua peça de maior robustez, a sua peça onde a sua defesa técnico-processual ou de direito material será veiculada. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que, para o Código de 2015, a contestação é uma peça muito similar e análoga à figura da petição inicial. Isso significa dizer que os mesmos requisitos
que são apresentados pelo artigo 319 à petição inicial devem ser também aplicados na contestação. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: primeiro, a contestação tem que trazer a indicação do juízo competente, bem como do número dos autos sobre qual procedimento essa resposta busca se formar. Segundo, temos que prestar atenção que a nossa contestação vai agora poder qualificar o réu. A petição inicial tem um ônus de qualificação do réu. Entretanto, pode o autor, e nem por isso, diz o 319, a lide deixará de ser processada se lhe faltar elementos de individualização do réu. Basta que o autor tenha dados que permitam identificar e fazer com que a citação alcance o réu para a validade dessa petição inicial. Mas o réu, trazendo os seus dados na sua contestação, ele pode complementar as exigências do inciso 2º do 319. Dessa forma, ele pode, por exemplo, incluir na lide a informação acerca do seu domicílio atualizado, a informação acerca do seu CPF, o e-mail que ele pretende utilizar, principalmente para recebimento hoje, no universo do processo eletrônico, das intimações judiciais. Próximo passo. O réu pode apresentar matérias preliminares e matérias prejudiciais de mérito. As matérias preliminares, veremos, são defesas de ordem processual. Essas defesas elas podem ter 3 classificações. Elas podem ser defesas dilatórias, defesas peremptórias e defesas dilatórias com a potencialidade de gerar a perempção. Bom, o réu ainda pode fazer uso de defesas de mérito. No campo das defesas de mérito, ele está usando agora os seus elementos fáticos e jurídicos sobre os fatos em que se fundam a lide para a sua defesa. É interessante que nós veremos mais tarde que o réu tem algumas estratégias para sua defesa de mérito. Ele pode fazer uso ou de uma defesa de mérito direta ou indireta, de acordo com a estratégia que ele pretende assumir dentro desse processo. Ao final, veremos então o réu apresentar a escolha dos seus meios de prova, ou seja, por que meios de prova o réu pretende desvincular-se do seu ônus probante. É extremamente importante a gente pensar a disciplina dos meios de prova, porque o Código de 2015 ele perdeu uma oportunidade que havia no seu projeto legislativo anterior, em sua versão Senado Federal. Quando o Código foi elaborado, começando a tramitação no Senado para depois passar à Câmara dos Deputados, alguns dispositivos tiveram redação alterada. E o que nós íamos perceber? Se o Código não tivesse recebido a redação atual, se ele viesse com o projeto original do Senado, o réu agora não poderia fazer uso daquela alegação, daquele protesto genérico de produção de provas, como funciona hoje. Hoje o réu, no campo do procedimento ordinário, ele simplesmente diz: eu quero produzir todos os meios de prova. Alguns advogados, inclusive, explicitam: eu quero produzir todos os meios de prova, excelência, inclusive eu quero produzir o depoimento pessoal, eu quero utilizar da confissão, eu quero prova documental, eu quero prova testemunhal, eu quero prova pericial e às vezes até eu quero uma inspeção judicial. Quando a gente percebe isso, a gente diz: olha, mas ele usou todos os meios. Sim, mas esse processo, será que ele realmente fará uso de cada uma dessas modalidades probatórias? Às vezes não, mas ad cautelam ele requer. Dentro dessa dinâmica, o que nós vamos ver? Quando estivermos na fase de saneamento do processo, lá no artigo 357, diz o Código: o juiz intimará as partes para especificarem agora quais as provas eles desejam produzir. Há aqui algo que não pode deixar de ser percebido. Se o réu não fizer o protesto genérico, se ele disser que ele quer única e exclusivamente prova documental e depoimento pessoal, por exemplo, ele ficará
por força da preclusão consumativa, impedido de utilizar novos meios de prova no futuro. Lá na fase de saneamento, ele não vai poder dizer que quer, por exemplo, prova pericial, que quer, por exemplo, a realização de uma inspeção judicial, a apresentação de uma coisa em juízo ou algo do gênero, porque ele fez uma escolha restritiva. E essa escolha restritiva o vinculará dentro de todo o procedimento. Bom, precisamos também perceber que a contestação, por força exatamente dessa preclusão, ela marca para nós possibilidades e fechamentos argumentativos. No momento em que o réu faz um conjunto de escolhas, de estratégia, de argumentos, de defesas técnicas, tanto no campo do direito processual quanto no campo do direito material, as portas do procedimento se fecham para ele. Raras exceções, como veremos, será dado ao réu inovar, trazer novos fatos, trazer novos argumentos e trazer, inclusive, prova documental. Afinal de contas, o momento ordinário de produção da prova documental é acostando-a junto à sua contestação. É importante perceber que, eventualmente, não quer dizer sempre, na contestação poderemos encontrar um pedido de reconvenção, ou seja, o réu então esboça pretensão em face do autor. Podemos encontrar também um requerimento de denunciação à lide, desde que aquela lide se justifique através da figura do direito de regresso. É importante que a gente observe que já existe um vídeo de altíssima qualidade feita aqui pela minha caríssima e querida professora Maria Emília, exatamente falando sobre esse tema. A figura da intervenção de terceiros já foi tratada e vale a pena, quem quiser mais informações, reportar-se ao vídeo da professora Maria Emília. Mas guardemos, denunciação da lide só tem cabimento quando estivermos diante de direito de regresso. Seja o direito de regresso legal, seja o direito de regresso contratual. Da mesma forma, eu só posso falar em chamamento ao processo e o momento oportuno para sua apresentação é o da contestação se nós estivermos diante de obrigação solidária. A dívida solidária autoriza a propositura por parte do réu da figura do chamamento ao processo como modalidade interventiva de terceiro. Então, através do chamamento ao processo, o réu atrai agora para a lide o seu co-devedor solidário. Qual é o propósito aqui? Ampliar o polo passivo, aumentar a garantia sobre a qual o autor terá em termos patrimoniais e permitir, inclusive, que caso esse réu, chamante ao processo, adquira, ao final, um provimento jurisdicional, um título executivo judicial que lhe garanta a satisfação, caso ele venha cumprir a obrigação prevista na decisão judicial, em face agora do seu corréu, do seu litisconsorte chamado ao processo. Bom, pensemos um pouquinho em termos de teoria da defesa. Mutatis mutandis, tudo aquilo que eu estou falando, falarei a partir de agora sobre a defesa do réu, encontra uma correspondência na teoria geral do processo e, por isso mesmo, ela tem aplicabilidade não apenas para o processo civil, mas ela tem aplicabilidade para o processo penal, ela tem aplicabilidade para o processo trabalhista e congêneres. Bom, o réu ele tem duas opções centrais para veicular a sua defesa. Primeira opção, o réu faz uso daquilo que nós denominamos de defesa processual. As defesas processuais, como eu disse, ficavam repartidas em três grupos: peremptórias, dilatórias, potencialmente peremptórias. Tudo bem, mas Flávio, o que seria uma defesa processual peremptória? A defesa processual peremptória é uma defesa técnica. É uma defesa que não tem nenhuma ligação com o direito material. É uma defesa que invoca matéria de ordem pública. E nesse invocar de matéria de ordem pública, quer o réu apenas uma coisa: obter a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, o réu quer uma sentença terminativa na forma do artigo 485 do novo CPC. Vamos perceber que quem traz para nós as defesas processuais é exatamente o artigo 337 do novo CPC. Só que o artigo 337, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, ele não primou por uma técnica de categorização dessa defesa. Bom, o que eu quero dizer?
ele traz, ora, uma defesa peremptória, ora, um inciso com uma defesa dilatória, ora, um inciso com uma defesa dilatória potencialmente peremptória, bagunçando, então, todo o artigo 337, fazendo exatamente com que o profissional, às vezes, fique um pouco perdido. Bom, para a gente não ter esse tipo de conflito, qual é a solução? Vamos exatamente dissecar o 337. Onde vamos ter as defesas processuais peremptórias? Primeiro, na figura da inépcia da petição inicial, na figura do indeferimento da petição inicial por falta, por exemplo, do interesse processual, de um pedido incompatível com o procedimento escolhido pelo autor. Vamos ter também uma defesa processual peremptória na forma da própria perempção, ou seja, fica um pouco pleonástico. A perempção é defesa peremptória e, consequentemente, a extinção do procedimento. Vale lembrar que o que nós chamamos de perempção? Exatamente aquela situação especial em que o o autor fica impossibilitado de receber sentença de mérito favorável toda vez que ele dá causa 3 vezes anteriores à extinção do processo sem resolução do mérito, ou pela via do abandono ou pela via da desistência. Então, quer em um caso, ele deixa de praticar ato processual por tempo superior a 30 dias, vamos ter a caracterização do abandono. Ou ele explicitamente solicita ao juízo e informa o seu desejo de desistir do procedimento. Vamos lembrar que essa desistência só pode operar com o consentimento do réu, exatamente se o réu já tiver apresentado a sua contestação. Contestada a ação, só com a aquiescência do réu teremos a extinção. Outra defesa processual peremptória é a arguição de litispendência, a popular tríplice identidade, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido com 2 lides concorrentes. Temos também a figura da coisa julgada. Já existe aqui coisa julgada material prévia, num processo anterior, contra o mesmo autor, o mesmo réu, a mesma causa de pedir, tendo o mesmo pedido, decisão extintiva com resolução do mérito já foi produzida. O que eu tenho aqui? O autor reingressando em juízo com uma lide que já teve a sua solução. Isso é necessariamente inadmitido na nossa ordem processual constitucional. Resultado, detectando a figura da coisa julgada, o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito. Temos ainda a arguição de convenção de arbitragem. As partes optaram previamente por não submeter uma lide de direitos patrimoniais perante o Poder Judiciário. Consequentemente, essa lide patrimonial ela deverá ser encaminhada para a arbitragem. Essa arbitragem é que é o verdadeiro juízo natural diante desse negócio jurídico processual prévio feito pelas partes. A outra figura é a ausência de interesse processual. Bom, de outro lado, nós vamos ver as defesas processuais dilatórias. Nas defesas processuais dilatórias, eu não terei a extinção do processo. O réu não pretende aqui que o processo seja objeto de uma sentença terminativa. Ele quer criar uma discussão, levantar uma questão técnica, e essa questão técnica atrapalha o transcorrer natural do processo. Vamos pensar aqui que não haverá tramitação de atos processuais enquanto essa questão não for previamente solucionada. Com isso, como o próprio nome indica, dilata-se o tempo do procedimento. Esse procedimento vai demorar mais do que um procedimento normal, ou seja, esse procedimento, lembrando aqui que um procedimento na sua modalidade ordinária, um processo de conhecimento na modalidade ordinária, ele tem aí uma média clássica de 280 dias como previsto na legislação. Claro que vocês vão virar e dizer o seguinte: Flávio, mas espera aí, eu nunca vi isso. Claro, esses são os prazos legais. Se você pega da petição inicial ao prazo de despacho, ao prazo de citação do réu, à audiência de conciliação, nós vamos perceber então que a lide deveria, o mundo keuseniano do dever ser, deveria durar 280 dias. Isso é claro, eu costumo sempre brincar, é um universo imaginário, é um mundo platônico, ou também chamado por mim em sala de aula do mundo dos ursinhos carinhosos. Ele não acontece na nossa realidade, a gente sabe muito bem que na nossa realidade um procedimento dura, às vezes, muito mais, o dobro, o triplo, o quádruplo, exatamente desses 280 dias legais. Bom, nas defesas processuais dilatórias, então, o réu ganha
tempo. Ou seja, ele não consegue aquilo que ele quer em termos de extinção sem mérito, mas ele consegue demorar. Às vezes essa demora pode ser interessante, às vezes um procedimento alargado abre margem para que o réu negocie com o autor, entre outras questões. Bom, como vai funcionar aqui essa defesa processual dilatória? Nós vamos encontrar no 337 algumas situações. Primeiro, o réu argue inexistência ou nulidade de citação. Se a citação for nula, se a citação for inexistente, o ato processual deverá ser repetido. Repetido a citação, vamos ganhar tempo, porque muitas vezes essa nulidade atinge todos os atos da sequência. Então será dada ao réu nova oportunidade de resposta ou a realização de nova audiência de conciliação, porque a anterior não foi válida. Diante dessa situação, atrasamos, retardamos o procedimento. Uma outra figura de defesa dilatória pura é a alegação de incompetência do juízo. Ora, o juízo é absoluta ou relativamente incompetente. Diante dessa situação, significa que ele não é o juízo natural. Ele não é o juízo designado pelo ordenamento jurídico como competente para o processamento daquele conflito. Resultado, levantamos uma discussão, travamos o procedimento e só após a sua solução vamos ter condições de desenvolvimento. Se realmente a arguição de incompetência ela for rejeitada, prossegue perante o juízo que já está com a causa. Se a incompetência for reconhecida, haverá aqui a transmissão dos autos e do procedimento para um outro juízo, agora sim o seu verdadeiro juízo natural. Basta pensar que com isso há tempo, né? O réu ganha aqui, atrasa um pouco esse procedimento. E a outra figura é uma discussão acerca da existência de conexão. Conexão, eu vou ter então identidade de partes, autor, réu e causa de pedir, ou identidades de causa de pedir e pedido. O que acontece na conexão? Eu vou ajuntar os dois procedimentos. Eles passarão agora a tramitar de maneira paralela, tendo o mesmo ato decisório com um condão de resolver a lide, seja para um lado, seja para o outro. Qual o objeto da conexão? Impedir decisões conflitivas. Mas muitas vezes a alegação de conexão ela pode ser rejeitada. Rejeitada ou reconhecida, o procedimento fica suspenso para a sua solução. Então, ganha-se tempo por parte do réu. Outra figura que a gente vai lidar é a defesa processual. Temos que lembrar aqui que na defesa processual dilatória, ela tem obrigatoriamente que ser feita dentro da contestação. O que acontece aqui? A defesa processual dilatória, todas as defesas processuais dilatórias não mais são instrumentalizadas em instrumento apartado, como antigamente eu tinha, a exceção de incompetência territorial no Código de 73. Agora, a alegação de incompetência, ou qualquer uma das defesas dilatórias, compõe o rol das matérias preliminares. Bom, é interessante também que quando falamos sobre a figura da arguição de incompetência, o novo Código, também no artigo 340, dará aqui ao réu a faculdade de protocolizar no foro do seu domicílio essa contestação como medida de facilitação de defesa. Dizer que a petição de contestação será protocolizada no seu domicílio não quer dizer que esse domicílio tem poder decisório acerca da competência. No sistema processual brasileiro, nós seguimos a regra, é uma regra vinda aqui do direito alemão, do princípio da competência-competência. O princípio da competência-competência diz que aquele que está com o processo é que se declara competente ou incompetente. Então, quem já está com os autos recebe a contestação enviada aqui do juízo do domicílio do réu, e ele é que vai deliberar acerca exatamente da sua competência. Bom, o último caso de defesa técnico-processual são as defesas dilatórias com potenciabilidade de serem peremptórias. Essa defesa ela tem uma característica especial. A princípio, ela apenas retarda o procedimento. Eu disse a princípio, porque se o autor não se desincumbir do seu ônus, da sua observação, ela provocará a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, diante da situação de uma defesa dilatória
potencialmente peremptória, damos espaço para que o autor supra o vício identificado pelo réu. Réu, consequentemente, deverá aguardar. Se o autor reconhecer a existência do vício e saná-lo, o problema fica cumprido e, consequentemente, ela vira uma defesa dilatória simples. Mas não ocorrendo a observação por parte do réu, vamos ter a possibilidade do juiz extinguir o feito sem resolução do mérito na forma do 485. Bom, onde vamos encontrar a figura das defesas dilatórias potencialmente peremptórias? Primeira figura é a alegação preliminar por parte do réu de incorreção do valor da causa. Aqui a gente tem que lembrar de uma coisa. No CPC de 73, nós estávamos diante de um incidente processual para discutir o erro sobre o valor da causa. No Código de 2015, há uma simplificação. O que deveria ser antes tratado em mero incidente passa-se para dentro dos autos e, como consequência, argue-se como mera matéria preliminar. O que eu quero dizer? O réu detectou que o autor atribuiu à causa valor equivocado, ele passará agora a discutir, sem necessidade de suspensão do processo, se aquele valor está certo ou errado. Reconhecendo o juiz que há erro sobre o valor da causa, intimará o autor para realizar a complementação das custas de distribuição. Se o autor não cumprir isso, extinguirá o processo na forma de uma decisão terminativa. Bom, outra figura. Réu detecta que há um erro quanto à incapacidade da parte que está em juízo. A parte que está em juízo, ela precisaria de um assistente ou precisaria de um curador, por exemplo. Perfeito? Diante dessa situação, cabe ao autor regularizar a sua representação processual. Mesma coisa pode acontecer se, por exemplo, uma pessoa jurídica tiver um defeito de representação. A procuração e o contrato de advogado foi assinado, por exemplo, por um sócio sem poderes de gerência. Ele não tem poder de mando, ele não tem poder de executar os atos societários. Diante dessa situação, há a oportunidade de que o gerente venha convalidar o ato, aquiescendo, concordando, trazendo posterior, por exemplo, procuração. Regularizado o feito, a defesa dilatória faz com que haja aqui a continuidade do processo. Não regularizado, eu vou ter o efeito peremptório. Outra situação, a falta de caução ou de prestação que a legislação entende como necessária. O que seria isso? Importante lembrar que, por exemplo, na ação rescisória, o Código de Processo Civil determina que o autor calcione, junto com a petição inicial, o valor de 5% referente ao valor da causa em juízo. Essa é uma medida aqui de caução preliminar. Não foi apresentada a caução por parte do autor na ação rescisória, o tribunal, juízo competente pela ação rescisória, intima o autor para pagamento. Não realizou o pagamento, indefere a petição inicial. Então, temos a etapa dilatória, mas não observada, ela se transforma em etapa extintiva do procedimento. Última situação aqui. O réu alega que o autor não tem direito à concessão da gratuidade de justiça. Ele requereu em sua petição inicial ou em peça apartada, o juiz deferiu e pretende agora que o autor perca a gratuidade. Qual é o interesse do réu aqui? Perdendo o autor a gratuidade, terá ele que recolher custas iniciais. Deve, então, o magistrado intimar o autor para o pagamento. Se o autor não pagar as custas de distribuição, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Bom, além dessas defesas de natureza processual, nós vamos perceber aqui, e aqui é algo bem interessante, que as defesas processuais potencialmente dilatórias afetam, então, sensivelmente, o curso e a tramitação desse nosso procedimento. Bom, uma defesa processual que ainda merece um destaque é exatamente o não pagamento das custas iniciais da ação. Cabe ao autor, diz exatamente o artigo 290 do Código,
pagar as custas de distribuição no momento do protocolo e da distribuição da petição inicial. Não fazendo, poderá o réu alegar exatamente o não cumprimento dessa obrigação e exigir esse pagamento. Bom, agora temos, né, que perceber que toda vez que o réu alegue não ser parte legítima para aquela causa, ele vai poder indicar terceiro em seu lugar, caso tenha conhecimento de quem seja o terceiro. Precisamos ter um momento de cuidado. Isso não é a antiga nomeação à autoria. A antiga nomeação à autoria do Código de 73, ela estava restrita única e exclusivamente à figura do direito de propriedade, ou seja, postulava o autor demanda em face do réu, querendo que fosse declarada a propriedade de algo, móvel ou imóvel. O réu, em sua contestação, ele dizia o seguinte: não sou eu o proprietário, não sou eu. Eu estou aqui apenas por ordem legal ou contratual de terceiro. E quem então é o verdadeiro proprietário ou possível proprietário será o terceiro. Consequentemente, a lide tem que ser redirecionada para ele, porque eu não tenho aqui nenhum tipo de interesse. Para mim, tanto faz, tanto fez. Era o caso clássico que os manuais diziam das ações reivindicatórias movidas, por exemplo, em face do caseiro de um sítio, de uma chácara. Ele sabe que ele não é proprietário, ele não quer ser proprietário, mas ele também não quer ficar na lide porque ele não tem condição de defender a propriedade do verdadeiro ou suposto proprietário. Ele, então, direcionava a lide para aquela pessoa. O que nós vamos assistir no artigo 338 é algo um pouquinho diferente. O artigo 338 amplia o rol de possibilidades de sua aplicação para além da figura do proprietário. Então, na realidade, qualquer lide, desde que haja incorreção do polo passivo, pode comportar a aplicação do 338. Por que que isso acontece da forma como acontece? Porque a gente não pode esquecer que lá no capítulo das normas fundamentais há o artigo 4º. O artigo 4º traz aqui a chamada regra de primazia da defesa de mérito. Ou seja, o juiz deve buscar a sentença de mérito. O juiz deve buscar colocar fim ao processo exatamente com uma decisão que aborde os meandros do direito material envolvido. E como consequência, algumas questões que antes eram, por exemplo, uma defesa processual peremptória, como a ilegitimidade passiva, migram para o Código de 2015 para a figura de uma defesa dilatória potencialmente peremptória. Então, como é que vai acontecer? O réu contestante argue em sua contestação de que ele não é o legitimado verdadeiro. A princípio, ele simplesmente está dizendo o seguinte: essa lide não pode ser postulada contra mim. Eu não fiz nada, eu não sei de nada, eu não tive participação nos desfechos fáticos desse acontecimento. Mas eu sei quem foi. Eu sei quem foi. E foi fulano. E está aqui os dados de fulano. Ou seja, o réu está dizendo para o autor: autor, por favor, me esqueça, me erre. Procure exatamente a parte X. É ele, esse terceiro, que a lide deveria ter sido proposta originariamente. Isso pode acontecer. Às vezes eu tenho uma situação em que o ato é praticado a mando desse terceiro e o autor não tem consciência. Ele sabe simplesmente quem é que realizou aquele ato ilícito. Mas ele não sabe que, na realidade, há alguém cuja ação premeditadamente foi designada. Diante dessa situação, então, o réu indica na contestação o verdadeiro legitimado passivo. Feito isso, o magistrado, então, deverá intimar o autor e vai dar a esse autor o prazo de 15 dias. 15 dias o autor aditará a petição inicial. Aditada a petição inicial, substituiremos, retiraremos o nome do então contestante e incluiremos o nome do novo réu. Diante dessa substituição processual, prossegue a lide. Percebam que aqui, feito isso, aceito pelo autor essa condição alegada pelo réu, a defesa é meramente dilatória. Não vai trazer nenhuma possibilidade de extinção do procedimento. Contudo, pode o autor, no prazo desses 15 dias, recusar aqui a substituição do polo passivo. Bom,
o que vai acontecer em termos práticos? Recusada a substituição, o juiz prosseguirá com o processo. Nesse prosseguimento, se o juiz detectar a falta da capacidade processual, a falta da legitimação para o processo passivo, ele extingue o processo sem resolução do mérito. Vamos lembrar de um detalhe importantíssimo que não pode perdermos de vista. Não falamos mais no novo Código de carência de ação. A teoria eclética liebmaniana ela sofre um tratamento totalmente diferente no Código de 2015. E, por isso mesmo, a legitimação para o procedimento ou a legitimidade passiva não é mais uma questão simplesmente de defesa peremptória. Errou, extingo. Não. Nós vamos tentar, também pela regra de primazia do mérito, salvarmos o procedimento, evitarmos a sua extinção. E com esse ato, segue o procedimento convalidando o vício da ilegitimidade. Damos a chance de saná-lo e, através desse saneamento, segue o processo perante a parte, então, responsável. Bom, o réu originário, o réu que contestou e indicou a figura desse terceiro, ele terá direito de reembolso das despesas. E também receberá honorários advocatícios, mas não na forma tradicional. Ele não vai receber honorários entre 10% e 20% do valor econômico da causa. Ele vai receber honorários entre 3% e 5%, uma vez que a sua participação nesse processo foi menor, foi mais curta, foi bastante breve. Outra forma que nós vamos ter, prevista no artigo 5º, é que naquelas lides cujo valor da causa seja meramente especulatório, meramente simbólico, o arbitramento dos honorários advocatícios se fará na modalidade equitativa, prevista exatamente no artigo 85, parágrafo 8º. Então aqui o juiz vai olhar o grau de zelo do profissional, as condições socioeconômicas da região e arbitrar no juízo de equidade o valor devido por aquele profissional. Bom, ainda, o autor tem uma faculdade. Ele pode desconfiar do réu contestante que realiza a indicação da ilegitimidade passiva e poderia, por exemplo, através disso, realizar uma estratégia processual, uma artimanha. Ele quer sair para jogar, por exemplo, um corréu na fogueira. Um corréu, às vezes, até desconhecido pelo autor. Resultado, o autor pode ponderar essa situação e permanecer pela sua vontade, pelo seu aditamento da petição inicial, ele não retira o réu. Ele deixa o réu na lide e apenas acresce agora esse novo réu. Então eu vou ter um aditamento diferente, permanece aquele que se alega ilegítimo, mas acrescentamos o novo sujeito. Se ao curso do processo detectarmos a ilegitimidade daquele contestante original, ele poderá então ser excluído da elite através de uma decisão interlocutória no processo. Bom, quando falamos sobre defesa de mérito no direito processual civil, nós precisamos ter em mente a chamada regra da eventualidade. A regra da eventualidade quer dizer o quê? Que o réu só se defende eventualmente, Flávio? Não. A regra da eventualidade significa que o réu deverá defender-se de cada evento fático trazido pelo autor. Ou seja, o réu atacará fato a fato que o autor traz dentro da sua petição inicial. Essa regra está prevista no artigo 336 do CPC 2015. Entretanto, a regra da eventualidade também tem um desdobramento importante. Ela cria para nós uma flexibilização no campo de defesas de lógicas incompatíveis. Na prática processual, a gente está acostumado a ver, muitas vezes, uma expressão latina, ad argumentando tanto. Ou seja, o réu alega A, mas, para garantia, até por força de uma preclusão consumativa, ele vai se ver impossibilitado de reapresentar essa defesa em momento futuro, fecha-se para ele as portas, ou ele faz toda a defesa em bloco agora, ou não tem novo momento, ele então utiliza da figura do ad argumentando tanto. Ele lança uma linha de estratégia, mas paralelamente, desde que ela não seja logicamente incompatível, ele traz um argumento subsidiário. Subsidiário porque se o primeiro não for acatado,
caberá agora a discussão do segundo argumento ou de um terceiro argumento, de argumentando tanto, e assim o que for. Mas o que eu estou chamando de defesa que seja dotada de preclusão lógica, que impediria ao réu de realizar essas defesas múltiplas e às vezes até com uma lógica aparentemente incompatível. Exemplo aqui para nós. Se o réu alegar que uma mercadoria que ele adquiriu possui vício, ele não tem como alegar que nunca recebeu essa mercadoria. As duas situações, uma cancela a outra. Nós vamos perceber também que não poderá aqui o réu alegar que um negócio jurídico nunca existiu e, simultaneamente, fazer uso da chamada exceção do contrato não cumprido do direito material. Então, em razão disso, ele tem que guardar as suas devidas proporções. Quem não se submete à regra da eventualidade na condição de defesa do réu são exatamente os curadores especiais e os advogados dativos. Uma vez que, como mesmo brinca o professor Fred Didier, eles caem com ou sem paraquedas naquele processo, sem condição de ter contato, de ter diálogo, de poder fornecer para o réu, que ele representa, uma defesa técnica com mais substância. Bom, se essas eram as nossas defesas processuais, nós vamos ver então que nós vamos ter dois campos para as defesas materiais no direito processual civil. Primeiro tipo, básico, simples, é a defesa material direta. O que é a defesa material direta? O réu nega o fato constitutivo onde se funda a pretensão do autor. Ele está dizendo que não tem o negócio jurídico. O ato ilícito não aconteceu. Eu não estava lá. Não ocorreu o fato. O que acontece aqui, meus caros? O direito civil ele trabalha com uma lógica de que entende que a prova do nada ela é impossível. Ela se assemelha muito àquilo que nós víamos no universo romano da chamada probatio diabólica, a prova do tinhoso, a prova que é impossível de ser feita por qualquer um. Não há, por exemplo, como provar que eu, Flávio, nunca estive num determinado restaurante lá em São Paulo. O que eu consigo provar é que, naquele dia, eu estive em outro restaurante ou não estive nem em São Paulo. Você vai dizer, mas é possível colocar uma câmera naquele restaurante e filmarmos aqui o Flávio, a entrada e saída de clientes, até observarmos a ocorrência do Flávio. Mas percebam, essa prova é inexequível. Essa prova traz um ônus tão grande que simplesmente impede a sua cognição. Então, quando nós estamos diante de uma prova negativa, quando o réu faz uso da defesa direta, então ele nega o fato do autor, quem tem o ônus probante é o autor. A função do réu nesse processo é simplesmente agora embaraçar o autor, impedir que o autor consiga cumprir com seu ônus probante. Porque se o autor cumprir com seu ônus probante, a sentença será de procedência do pedido do autor. Outra figura é a defesa material indireta. O que está acontecendo na defesa material indireta? O réu admite que o fato aconteceu. Admite que aconteceu, mas opõe um novo fato. Esse novo fato traz para nós aqui a mudança do sentido jurídico do fato trazido pelo autor. Exemplo. O autor alega a existência de uma dívida pelo réu. O réu traz um fato novo, pagamento. Ou seja, havia o negócio jurídico, havia a obrigação, mas há um fato 2, paguei, não devo. Outra situação seria, por exemplo, o fato da exceção do contrato não cumprido. Há dívida, há obrigação, mas você, autor, tem que cumprir uma prestação anterior. Não cumpriu, eu não tenho nenhum tipo de dívida. Quem vai ter que provar a figura da exceção no contrato não cumprido é agora o réu. Como o fato trazido pelo autor é um fato que se torna presumido, que se trata verdadeiro, descabe agora a prova dele em razão da consensualidade. Em razão da consensualidade, então, não há mais necessidade de provarmos. Toda atividade probatória vai se desencalhar no campo da prova do fato trazido agora pelo réu. Bom, dentro da figura da resposta do réu, então, como eu disse, eu tenho também a figura da reconvenção.
A reconvenção ela é um incidente processual onde pretensão do réu está sendo vinculada. Qual é a diferença da reconvenção para o pedido contraposto? A reconvenção é dotada de autonomia. Ou seja, se por alguma razão a petição inicial vier a ser indeferida, o nosso processo não é extinto. A reconvenção transforma-se em petição inicial, o réu transforma-se em autor, o autor antigo transforma-se em réu e segue a lide até o seu desfecho, na forma exatamente do artigo 4º do nosso CPC, com a regra da primazia do julgamento do mérito. Qual é a grande novidade da reconvenção nos moldes do CPC de 2015? A possibilidade de ampliarmos subjetivamente a reconvenção. O que eu quero dizer? É possível que a reconvenção veicule pretensão do réu com um terceiro, que não fazia parte do processo até esse momento, contra o autor. Também é possível que a reconvenção seja formulada pelo réu contra o autor e um terceiro, que não é litisconsorte altivo, não faz parte do processo até então. Por que isso foi feito? Porque a reconvenção ela trata de conexão. E a conexão é nada mais nada menos do que uma outra ação que poderia ter sido proposta pelo réu contra o autor com ou sem terceiro e processada simultaneamente, como nós já falamos. Então, para garantia de economia processual, aquela discussão anterior que havia entre os autores da ciência do processo civil brasileiro se desfaz pelo texto normativo. Então, em razão do texto normativo, acaba-se o problema. Vamos perceber exatamente que esse terceiro, seja aqui um reconvinte, seja aqui um reconvindo, ele poderá figurar na nossa lide. Temos que lembrar só um detalhe. A reconvenção, necessariamente, ela tem que ser postulada em face do autor. O autor e mais um, mas o autor. É inepta a reconvenção no qual o réu move a ação contra o seu corréu. Isso é inadmissível, porque se trata exatamente de fato diferente, de argumento diferente daquele veiculado na petição inicial pelo autor. Para fecharmos exatamente a nossa exposição, vamos ver a figura da revelia do réu. Bom, o que eu estou chamando de revelia do réu? Revelia é um fato do processo. Revelia é a não apresentação tempestiva de contestação, diz o artigo 344. Não podemos confundir a revelia com os seus efeitos. E aí nós vamos perceber que a revelia tem dois efeitos. Primeiro efeito, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Segundo efeito, o réu revel que não tem advogado constituído nos autos ou até que esse advogado seja apresentado nos autos, terão os seus prazos fluindo a partir da data da publicação da decisão e não da intimação desse advogado. Já que esse advogado não apareceu, ele não foi informado, simplesmente a publicação basta para o início da fluência. O autor com o advogado será intimado pelo seu advogado, pelo diário oficial, por meio de e-mail, por meio da intimação eletrônica, mas o réu não. Ele vai ter um sistema em que esses prazos vão fluir, então, de maneira diferenciada. Réu trouxe advogado? Pronto, esse segundo efeito está suspenso e ele passa a ser intimado, normalmente, por todos os atos. A revelia, e em razão da presunção de veracidade dos fatos, traz exatamente uma causa de julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso 2º. Então, satisfeita a condição probatória, se os fatos constitutivos do direito do autor já estiverem para esse autor e para o juízo como suficiente, poderá requerer ao juiz, o autor, o julgamento antecipado da lide, dispensando então a produção de outras provas na fase instrutória. Entretanto, a revelia não produz alguns efeitos em condições especiais, dirá o artigo 345. Ou seja, a revelia será temperada. Eu tenho revelia, mas não tenho o efeito da revelia nas seguintes situações, dirá o 345. Primeiro, pluralidade de réus e pluralidade de réus sobre a forma de um litisconsórcio unitário, um litisconsórcio passivo unitário.
Se eu tenho um litisconsórcio simples, onde cada réu pode receber um conteúdo decisório diferente, não aplicaremos o inciso 1º. Atenção, meus caros. Então, se eu tenho um litisconsórcio passivo, unitário, onde o conteúdo decisório tem que ser necessariamente uniforme para esses réus, e algum deles contesta a ação, pega carona o réu revel na contestação veiculada pelo seu corréu. Outra figura, o direito versa sobre direitos indisponíveis. A legislação processual brasileira dá aos direitos indisponíveis uma proteção diferente. Continuará o autor tendo o ônus de provar o seu fato constitutivo. Terceira situação, falta a petição inicial, o documento necessário para a prova do seu direito. Exemplo, eu quero provar a propriedade, só consigo provar a propriedade juntando aqui a certidão de imóveis, exatamente com meu nome, no registro. Outra situação, eu quero fazer a prova da minha condição de casado, né? Eu tenho que necessariamente aqui trazer prova da minha certidão de casamento. Última situação, para a gente fechar o nosso estudo por hoje, é que as alegações de fato formuladas pelo autor, elas serão analisadas por presunção relativa com o conjunto de todas as alegações e com o conjunto de todas as provas. Se houver algum tipo de inverossemelhança, algo que deixa dúvida na cabeça do magistrado sobre o autor estar ou não falando a verdade, ou há uma contradição com as provas produzidas por esse próprio autor no processo, o juiz pode afastar essa presunção de veracidade, exigindo do autor a continuidade do seu ônus probante. Bom, senhores, é mais ou menos isso que eu tinha aqui para dar como recado para os senhores, como aqui a resposta do réu. Agradeço mais uma vez ao OAB e ao professor Antônio Fabrício a oportunidade de estar conversando com vocês acerca do tema da resposta do réu, ou às vezes, eventualmente, qualquer outro tema no campo do processo civil. Desejo a todos muito sucesso e felicidade. Até a próxima. Obrigado.